Bom dia, bom dia. Me atrasei um pouquinho, estava lendo aqui Léo, eu falo Leon, mas o nome certo é Léo Tolstói e perdi a hora. Bom dia, bom dia, bom dia, Simone linda. Bom dia, você é a primeira a entrar sempre. Bom dia, querida. Então, 146 dias lendo. Hoje nós estamos no verso 25 do capítulo 7. E aí ele fala de pensar demais. Renata, bom dia, linda. Já voltou para São Paulo? Então, a gente... Não sei se acontece com vocês, mas a gente pensa muito. Tem pessoas que pensam muito. Mas o Salomão está dizendo que talvez essa história de pensar muito é uma forma de não viver, né? Tem muita gente que chega na terapia dizendo assim, eu entendo tudo, eu sei de tudo, mas eu continuo travada. Então, a pessoa compreende a própria história, sabe de onde vêm os padrões, conhecem as feridas e mesmo assim não consegue avançar. Isso acontece bastante em terapia. É um cansaço na cabeça. Ela tenta organizar tudo como se fosse um problema lógico, como se a vida fosse um problema lógico. Bom dia, meu amor. Então, Salomão vai olhar para isso com uma lucidez impressionante. Helenice, bom dia, querida. Vamos ao verso de Salomão de hoje. Ele diz assim: apliquei o coração a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e a razão das coisas e a conhecer a maldade da insensatez e a loucura da estupidez. Então, apliquei, quer dizer, eu me dediquei o meu coração a conhecer, a investigar e a buscar sabedoria. Ele está falando dele, né? Está falando dele mesmo. Ele está falando da própria busca dele, uma busca intensa, profunda, incansável, né? Ele era incansável, tanto que ele é conhecido pela sua sabedoria. E também ele está falando do limite dessa busca, né? Ele percebe que tem um ponto que a investigação deixa de trazer clareza. Você tanto mexe ali que chega uma hora que fica tudo muito confuso, muita informação. E nós estamos vivendo agora numa época que tem muita informação, né? Chegou um momento, eu vou dar um exemplo meu, né? Que eu lia todas as notícias de todos os lugares, de tudo o que estava acontecendo. E eu entrei num transe, não conseguia fazer mais nada, porque me doía o que estava acontecendo no lugar A, me doía o que estavam fazendo no lugar B. De repente, o meu mundo estava lá fora, eu tentando controlar, tentando entender o que estava acontecendo nesse mundo maluco. E eu fiquei ausente de mim mesma, de tudo, só nessa dor, só nessa história. E aí eu percebi e comecei a me recolher. E cada vez menos. Hoje eu estou num ponto que não dá tempo de ler notícia, eu tenho tanta coisa para fazer. Preparar as lives, preparar as mentorias, preparar as aulas, a família, amigos, é tanta coisa, não dá tempo. Então eu criei uma bolha onde isso não entra, porque estava me enlouquecendo tanta informação, né? Então, é o que Salomão está falando, gera confusão, né? Então, ele não está condenando o pensamento, ele está dando um alerta que quando a razão desconecta do coração, a razão perde o rumo. Então, o rumo da razão sempre é conectada com o coração, com a emoção, com o sentimento e com o corpo, claro, né? Onde isso está no corpo. Então, nem tudo pode ser explicado, é o que ele está repetindo, já falou ontem, repete hoje. E tem verdades que a gente só aprende pela experiência. De novo, no meu exemplo, no meu caso, se alguém dissesse, não, Débora, para de ler tanta notícia, sai da internet, sabe, para.
eu tive que passar por isso, sentir como isso estava sendo mal, não gosto de usar, mas não era benéfico para a minha vida. Bom dia, João. Não era benéfico, entendeu? Não era uma coisa que me trazia luz, vibração, alegria, energia. Muito pelo contrário. Então, eu me dei conta. E estou aqui nesse momento onde eu não sei o que está acontecendo no mundo. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil. Eu não sei, eu só sei aquilo que eu foquei para saber. Né? Que são as coisas que eu vim aqui aprender, desenvolver e compartilhar com vocês. Então, Hellinger, na visão sistêmica, ele diz assim: a compreensão que não inclui o coração afasta a pessoa do essencial. O essencial. O Hellinger falava muito do que é essencial, né? Então, uma vez num grupo, eu estava num grupo e foi muito coincidente, porque duas pessoas chegaram com a mesma questão, né? A primeira pessoa que eu fui constelar falou: eu já li tudo, já fiz terapia, já entendi a minha história, mas eu continuo vazio. Essa foi a questão dele. E a outra questão foi uma mulher que falou quase a mesma coisa, só que de outro jeito. Ela dizia assim: eu já fiz cursos, já fiz formações, li não sei quantos livros, fiz não sei quantos retiros, mas não consigo ter um relacionamento. É o vazio de um e o vazio de outro, né? Então, tinha algo parecido nos dois. A sabedoria deles tinha virado defesa, tinha virado escudo. Então, eu estou falando isso, eu estou pensando aqui, eu tenho que tomar cuidado para isso não... Eu também botei um escudo aqui, uma defesa. Não quero saber o que está acontecendo para poder focar naquilo que eu preciso focar. Mas tudo que é exagerado não é bom. Então, precisa ter um meio termo, né? Para não virar uma... É uma defesa, ali também era, né? Então, no caso dele, ele tinha um pai muito simples, calado, trabalhador, não falava muito, não perguntava muito. E é claro que ele passou a vida dele tentando ser mais inteligente, mais profundo, mais consciente de tudo, como se isso fosse salvá-lo de um destino comum de todos nós humanos, né? Então, essa busca profunda... a Irene está falando aqui, temos que ter muito cuidado para não virar defesas. Exatamente. Mas a gente tem que ter defesas também, né? O que não pode se excluir, né? Do mundo. Nós fazemos parte do mundo, eu faço parte do mundo. Mas eu não entro nas dores do que esse político falou aquilo, e agora nesse país está acontecendo aquilo, e lá aconteceu não sei o que lá. Eu vou ficar num rodamanho de dor. É um campo de dor que está rodando em volta da Terra. E eu não quero entrar nesse campo de dor. Isso é uma defesa, com certeza. E é uma escolha de entrar num outro campo. Tem que entender, isso aqui é sutil, mas a gente pode escolher pertencer ao mundo, estar no mundo, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que nos dão energia, com quem a gente cresce, com quem a gente se alimenta. Ui! Eu fui falar oi aqui e virou o negócio. Né? Estamos no mundo, mas eu escolho com quem, né? Mas aí no caso das constelações, no caso desse meu paciente, ele tinha um desprezo muito grande por esse pai, que era um homem muito simples, né? Ele era, mas era secreto, não era, era velado, né? E aí na constelação, quando ele pôde honrar esse pai, pelo fato de ser pai dele, do jeito que ele era, né? Ele pôde relaxar, né? É como se dentro dele uma parte parasse de lutar, né? E na moça que eu atendi na mesma noite, né? A mãe dela era uma escritora, uma intelectual muito famosa, muito conhecida, mas estava sempre em eventos ou escrevendo no quarto, estava distante. Não tinha afeto entre mãe e filha, né? Então, essa filha aprendeu que sentir era algo muito perigoso.
Então ela seguia a mãe, fazia curso, fazia formações, fazia mestrados, fazia retiros. Mas ela entendeu que, né, sentir não, tudo para não sentir, né? Tudo que sentia era muito, né? E ela ficar na mente, nos estudos, era um lugar seguro, mas era um lugar muito solitário. Ela queria um parceiro, né? E aí, de novo, ela pôde honrar essa mãe do jeito que ela era, mas ela pôde também escolher fazer diferente, escolher se abrir, abrir o coração para poder sentir, sem tentar entender, né? Só se abrir. Não foi uma explicação perfeita para ela, né? Eu falei, abre o coração. Não foi uma explicação perfeita que ela estava esperando. Não foi essa explicação de eu dizer honrar a mãe que curou ela. Foi dentro dela o movimento de dizer sim para a mãe. O movimento dele de dizer sim para o pai. Aconteceu na mesma noite. Foi muito interessante, né? Então é isso que o Salomão está nos apontando. Que nem todas as respostas estão nos nossos pensamentos. Algumas estão nesse dizer sim, concordar com o que a vida está trazendo, concordar com o que a vida está nos oferecendo. Porque se a gente busca sabedoria sem desconectado do sentimento, o Salomão diz, isso pode virar uma loucura disfarçada de inteligência, né? Quando a gente se desconecta do sentimento. E ontem eu trouxe o filósofo francês Blaise Pascal, e eu falei ontem que ele tem a gente não sabe quem ele é, mas tem uma frase dele que todo mundo conhece, e ontem eu não disse a frase. Então hoje eu vou dizer, para quem não estava ontem, eu estou lendo o livro dele, Pensamentos. Ele era matemática, era físico, filósofo, brilhante, brilhante, e profundamente consciente dos limites da razão, que é o que o Salomão está nos falando aqui. E agora vem a frase famosa que todo mundo fala e não sabe que é do Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Todo mundo conhece essa frase? É do Pascal, filósofo francês. Então, para ele, o ser humano se perde quando tenta explicar tudo. Tudo tem que ter explicação, tudo tem que ter uma razão, e aí esquece de viver, né? Quando eu estava naquela loucura hipnótica de acompanhar o que estava acontecendo no mundo pelas notícias da internet, eu não estava vivendo. Eu não estava vivendo a minha vida. Eu estava entregue a um campo de dor. Então, é isso que eu estava tentando explicar para vocês. Então, a conexão de Pascal com Salomão, aqui com esse verso Salomão, os dois estão mostrando o limite do pensamento. Quando o pensamento se afasta da experiência viva. Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. E na visão literária, eu estou com Leon Tolstói. O livro dessa semana é A Morte de Ivan Ilitch. Então, ele conta a história do Ivan, que viveu corretamente. Ele teve um casamento adequado, um status social perfeito, mas aí, de repente, ele fica muito, muito doente. E já vários escritores contam, filmes também, né, que a pessoa tem toda uma vida perfeita e adoece e se dá conta do que não está, né, do que não está perfeito, né? Que adoece e se dá conta que viveu desconectado de si mesmo. A pessoa entende as regras da sociedade, faz tudo direitinho, mas nunca escuta o seu coração. Falar em coração, tem gente mandando coraçãozinho, foguinho, manda mais, que o Instagram gosta, né? Então, quando a pessoa se aproxima da morte, ela se dá conta do vazio da vida dela, né? Uma vida que foi guiada só pela razão, pelas convenções. Então, Tolstói também nos mostra isso como Salomão, né? Que mesmo se você entender tudo, que é possível você entender tudo, e mesmo assim
você perde o quê? O essencial. Essencial que Hellinger fala, né? E nos filmes, na visão cinematográfica, eu trouxe um filme que vocês viram com certeza, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme, acho que já tem uns 20 anos esse filme. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Quem não viu, veja. É a história de um casal que vive um relacionamento intenso, imperfeito, claro, mas profundamente humano, né? E lá pelas tantas, eles decidem se separar. E a mulher do casal decide apagar o parceiro da vida dela, para não sofrer mais. Então, eu vou apagar. Quantas de nós já fizemos isso? Eu apago aquilo, finjo que não existiu e pronto, estou livre da dor. E quando ele percebe que ela faz isso, ele resolve fazer a mesma coisa, né? Então, nesse processo de apagar as memórias que ele viveu com ela, o que acontece? Ele revive cada lembrança, revive tudo que eles viveram. Ele revive as discussões, ele revive os silêncios, ele revive as fragilidades, os momentos de ternura, né? Então, quanto mais ele tenta apagar, mais percebe que essas dores fazem parte do amor, né? E que ele entender tudo, controlar tudo, eliminar o sofrimento, significa também eliminar a própria vida emocional, né? Então, no fim, eles voltam a ficar juntos, mesmo sabendo que eles podem se machucar, mas eles escolhem tentar, não porque eles entenderam tudo, entenderam por que estavam se machucando, porque aceitaram o risco de viver. Isso é viver, né? Quando a gente abre o coração, a gente não abre o coração para aquilo que é bom, que é gostosinho. A gente abre o coração. E aí, às vezes, vem dores. E a gente aprende a lidar com elas. São desafios da nossa vida, né? Então, o filme ensina igual Salomão, né? Que tem um ponto que a gente tem que parar de analisar. E quando a gente para de analisar tudo, é aí que começa a sabedoria. Quando a gente para de analisar. Muito bem. Perguntas para quem chegou agora. Será que, para a gente fazer, será que eu tenho pensado mais do que vivido? Que sentimento eu tento evitar tentando entender demais algo que está me doendo? Eu quero entender. Qual é o sentimento que está por trás que eu não quero sentir? Tem coisas em mim que pedem experiência e não explicação, né? E aí, pessoal, quem chegou depois, essa live vai ficar gravada por uma semana. Ou vai ficar gravada. Eu já me entendi com o Instagram, porque eles tinham me avisado que tinha muito, né? 146 só de lives. 146 dias, né, gravados. Mas se você entrou no meio, você pode assistir essa live a qualquer hora, a qualquer momento do dia, hoje, amanhã, quando quiser. E também você pode receber a transcrição no grupo do Rei Salomão no WhatsApp. É muito bom estar nesse grupo. Se você ainda não está, entre. Eu vou te mandar mensagem com o link, tá? Para quem está aqui comigo, eu já vou mandar o link, porque eu já percebi que falar para a pessoa buscar o link, poucos buscam. Então, eu vou mandar o link para quem está aqui presente, para poder receber a transcrição. Então, a live leva 20, 25 minutos, mas a transcrição para ler é 2 minutos. E você recebe a mensagem do Rei Salomão, que eu acho que é muito importante para nos guiar nesse momento da vida. E, claro, compartilha o equilíbrio entre dar e receber. Compartilha com mais pessoas, como eu estou fazendo aqui. Com seus amigos, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Manda para eles ou a live escrita ou a transcrição. Deixa mais pessoas caminharem com o Rei Salomão. Esse é o meu objetivo aqui, né? Muito bem. Vamos para... Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Quem entrou? Van, bom dia.
Eu tô sem... Lia, bom dia. Rejane, bom dia. Defesa, a Irene está dizendo defesas psicológicas. É, claro. Né? Muito bem, Irene. Vamos ver aqui. A Irene está dizendo que temos que ter muito cuidado com as defesas psicológicas. A Irene é psicóloga, ela sabe o que está dizendo. Eu não sou psicóloga. João, claro, já falei bom dia. Helenice, já falei bom dia, bom dia. Meu amor, falei bom dia. Renata. Simone, linda. Teu nome é Simone Linda, viu? Mudei seu nome para Simone Linda. Vamos para a nossa meditação final? Solta o ar. Solta os ombros. A mandíbula. Inspira em 4. Segura 2. E solta em 6. Mais uma vez, respira. Vamos continuar a meditação de ontem, que foi muito linda, que a gente estava deitado, olhando para um céu super estrelado. Todas estão lá, presentes, nenhuma delas tem explicação, elas só existem. Sente o alívio de não ter que compreender tudo. Não tem que, só olha para o céu cheio de estrelas e não precisa compreender tudo. Não precisa controlar tudo. Diz assim para você mesmo: eu posso viver sem entender tudo. Eu posso viver sem entender tudo. A vida não precisa de todas as respostas agora. A vida não precisa de todas as respostas agora. Fique em silêncio por alguns instantes. Deixa sua mente descansar nesse vazio. Ouve o ritmo do seu coração. Se quiser, põe a mão para você sentir a batida constante do seu coração desde o momento da sua concepção. Ele está ali, dando o ritmo da sua vida. Se conecta com esse ritmo. Então, hoje Salomão nos lembrou que a sabedoria não está em a gente acumular respostas, mas a sabedoria está em não fugir das experiências, em estar presente nas experiências que a vida nos traz. Bom dia, Tatiana, bom dia, Raquel, que entraram mais tarde. Sejam muito bem-vindas. Então, Salomão diz que pensar é importante. Claro, ele é um grande pensador, mas viver é essencial, né? Então, hoje vamos escolher fazer algo muito simples, sem explicar, sem analisar, sem justificar. Só fazer, viver. E veja o que se abre. Vamos abrir o coração. Estamos em véspera do Natal. Estamos nos preparando para o grande nascimento. Beijo carinhoso. Tenha um dia maravilhoso. Nos vemos amanhã, 7h59.